Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $114.100 americanos, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de 0,1%. Desvalorização essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, por exemplo, está caindo 0,7%, com cada unidade em $4.400. XRP caindo 0,6%, com cada unidade ligeiramente abaixo dos $3. Em contrapartida, a gente também consegue ver algumas criptos valorizando. Solana está valorizando 1,2%, com cada unidade de 226. Tron está valorizando 1,5%, com cada unidade em 34 centavos. A gente consegue ver bastante volatilidade de uma maneira geral no mercado cripto. Mas essa volatilidade está acontecendo, mas de qualquer forma, os fatores macroeconômicos globais nesse instante estão se alinhando para uma alta no curto e médio prazo. No dia de hoje foi divulgado o índice de CPI da economia americana. CPI é o índice de preços ao consumidor, ou seja, é a inflação do consumidor. No dia de ontem, a gente teve divulgado o índice de inflação ao produtor e hoje a gente teve divulgado o índice de inflação ao consumidor, ou seja, é a inflação na ponta final. E ela veio majoritariamente de acordo com o esperado, de acordo com a expectativa. Considerando todos os itens, ela veio 0,4% no mês de agosto, enquanto a expectativa era 0,3%, mas se a gente considerar também a inflação de todos os itens no acumulado do ano, a expectativa era 2,9% e veio 2,9%. É verdade que teve um aumento, se a gente considerar o que estava em julho, que era 2,7%, mas de qualquer forma 2,9% já era o esperado. Além disso, o core da CPI, o core da inflação, que é desconsiderando alimentos e energia, também está de acordo com o esperado, que é de 3,1%. Assim como o core do mensal, que veio em 0,3%, enquanto a expectativa era 0,3%. E esses fatores acabam tendenciando, de fato, a gente ter um corte da taxa de juros por parte do Fed na reunião da semana que vem, do dia 17. O mercado, de fato, já está dando quase que como certo o corte, só está se precificando se vai ser um corte de 50 ou um corte de 25 pontos. A gente chegou a ver crescendo a chance de um corte de 50 pontos na Polymarket, por exemplo, aquela casa de apostas descentralizada, que foi a primeira que conseguiu prever a vitória do Trump na última eleição para a presidência dos Estados Unidos, mas a gente vê que essa possibilidade de um corte de 50 pontos está perdendo força. O que está ganhando força é um corte da taxa de juros em outubro também, porque a economia está enfraquecendo, mas a inflação está se mantendo relativamente controlada. Então, um corte da taxa de juros parece ser algo inevitável. E é justamente isso que o CEO do Goldman Sachs acredita, que a gente vai ter 2 cortes da taxa de juros, só que ele não acredita que nessa reunião agora de setembro haja alguma chance de ter um corte de 50 pontos percentuais. Ele acredita que um corte de 50 não está nas cartas, ou seja, não é uma carta que pode ser jogada. Mas, de qualquer maneira, se isso acontecer, muito provavelmente não só a cripto, mas o mercado financeiro de renda variável, de uma forma geral, vai sofrer uma grande valorização. Mercado de estoque esse que já está tendo uma boa performance hoje. É claro que parcialmente está sendo puxado pela divulgação de resultados de algumas empresas, como foi o caso da Oracle no dia de ontem, que a gente até falou para vocês aqui no Giro Bitcoin. Inclusive, o fundador da Oracle se tornou a pessoa mais rica do mundo durante alguns momentos, por causa da explosão que aconteceu no preço da Oracle no dia de ontem. Hoje está até com uma correção de 4,6% natural, depois da alta que a gente viu, depois do rally que a gente viu no dia de ontem. Mas o mercado americano, que já está aberto há aproximadamente uma hora, está operando em uma alta e uma alta consistente. O S&P 500 está operando com uma alta de 0,58%, enquanto a Nasdaq está operando numa alta de 0,3% e o Dow Jones operando numa forte alta para o mercado de ação de 1,14%. E isso, de novo, por causa justamente dessa inflação. A inflação cresceu um pouquinho, é verdade, ligeiramente acima da expectativa, mas ainda assim, no totalizado do ano, está dentro da expectativa, está dentro do controle, o que vai simbolizar um corte da taxa de juros no próximo dia 17. Eu tenho quase certeza que, de fato, a gente vai ver essa taxa de juros sendo cortada e também a minha aposta seria um corte de 25 pontos, apesar de torcer por um corte maior, porque quanto maior o corte, mais dinheiro, mais capital vai fluir para o mercado financeiro de renda variável e é claro que a criptomoeda, que os
outros criptoativos vão se beneficiar com isso. E o mercado, de fato, já está começando a virar mais para o mercado cripto. E a gente consegue ver esse movimento muito bem nos ETFs de criptomoeda no mercado americano. No dia de ontem, a gente teve um forte inflow no ETF de Bitcoin Spot. Foi um inflow de 6.509 unidades de BTC, liderados pelo ETF da Fidelity, com 2.623. Com esse inflow que a gente teve no dia de ontem, os ETFs voltaram a superar o total de 1.300.000 Bitcoin. Se a gente considerar que só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin e que só os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos já tem 1.300.000, a gente consegue ter uma noção ainda maior da escassez que a gente vai enfrentar no Bitcoin. Vai faltar Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo. E da mesma forma que o ETF de Bitcoin Spot teve inflow no dia de ontem, o ETF de Ether Spot também teve um inflow, pelo segundo dia consecutivo. Totalizando todos os ETFs, foi um inflow de 39.850 EH, o que em dólar americano dá cerca de 171 milhões e meio. Bastante simbólico, bastante significativo, porque nesse momento o que a gente mais quer ver, de fato, é dinheiro fluindo para o mercado cripto. E isso, em grande parte, já é uma antecipação desse corte da taxa de juros. O mercado já está vendo que a renda fixa americana vai perder um pouquinho o seu valor, então com isso o mercado começa a buscar outras opções melhores que gerem um melhor rendimento. E falando ainda em melhor rendimento e dando continuidade ao episódio de hoje, a exchange Gemini, que é a exchange, uma das maiores do mundo, é a dos irmãos Winklevoss, vai ser listada sim na Nasdaq. A Nasdaq, inclusive, vai ser uma das investidoras da IPO da Gemini. Muito provavelmente a negociação vai começar no dia de amanhã, apesar disso não ter sido divulgado ainda de forma oficial, a data de 12 de setembro, mas de qualquer maneira é o que o mercado está acreditando e acreditando bastante. Mas o que a gente já sabe que vai acontecer é um aumento da faixa de preço. Se inicialmente estava sendo prevista a ação ser listada entre 17 e 19 dólares, agora a gente já sabe que vai ser entre 24 e 26 dólares. Isso por quê? Por causa da alta demanda. Muitos investidores institucionais estão buscando comprar ações da Gemini. A Nasdaq, que eu falei, é uma delas. A Nasdaq vai comprar 50 milhões de dólares em ações da Gemini, sendo que eles estavam buscando levantar ali na ordem de 200, 300 milhões. Então, com isso, a gente já consegue ver que a Nasdaq está bastante interessada no papel da Gemini, que vai ser negociado com o ticker GEMI, e isso é um movimento supernatural. Se a gente olhar o mercado americano, a gente já vai ver que a Coinbase foi listada há um tempo atrás, tem bastante sucesso. Ela foi listada inicialmente com preço de 250 dólares cada share, cada ação propriamente dita, e nesse momento já está em 320. E a Coinbase é a única empresa 100% cripto a estar listada no S&P 500, no índice S&P 500. É verdade que a gente já tem a Robinhood também, que tem uma forte ligação com criptomoeda atualmente, mas se a gente analisar todo o retrospecto 100% cripto nativo, nesse instante é só a Coinbase. E eu estou falando de S&P 500 porque a Gemini é uma empresa que, uma vez listada na Nasdaq, tem grande potencial de ser listada no índice S&P 500. E dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre o mercado americano, a SEC, que é a CVM americana, é a autarquia que regulamenta os ativos mobiliários, adiou as decisões sobre os ETFs de cripto da BlackRock e da Franklin Templeton. São decisões diferentes. Tem decisão tanto para staking de ETH, e nesse caso o novo prazo vai ser no dia 13 de novembro, e também tem um dia 14 de novembro para o prazo dos ETFs de Solana e XRP. E são duas respostas que são muito importantes, são muito relevantes para o mercado cripto. Isso no caso da Franklin Templeton. No caso do staking do ETF de Ether da BlackRock, a nova resposta está marcada para o dia 30 de outubro. Os documentos não indicam como a SEC está se posicionando em relação às solicitações, apenas diz que mais tempo vai ser necessário para fazer as análises. De qualquer forma, o mercado está muito otimista com a chance de aprovação tanto do staking no ETF de Ether Spot do mercado americano, quanto na listagem de um ETF de Solana Spot e num ETF de XRP Spot. E Solana também vai ser, depois da aprovação desse ETF, a gente também deve ter o debate de staking de Solana, porque assim como o Ether, tem a possibilidade de você fazer o staking para gerar rendimento para os cotistas. E falando em cotista, para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a Bolsa Brasileira, a B3,
vai ganhar em breve mais uma empresa de tesouraria de Bitcoin. Se hoje a gente já tem a Melius, empresa conhecida por seu sistema de cashback, comprando Bitcoin com seu lucro da sua operação, né? Eles estão comprando Bitcoin com lucro da operação e nesse momento é o maior detentor corporativo de BTC da América Latina. Em breve eles vão ganhar um competidor que promete ser o maior detentor corporativo da América Latina em pouco tempo. O nome da empresa vai ser Orange com J. E ele já deve estrear na bolsa com um tesouro de Bitcoin, com uma quantidade de Bitcoin 3 vezes maior do que os cerca de 605 Bitcoin da Melius. Eles não vão fazer um IPO, eles estão adquirindo o Integraus, que é um cursinho pré-vestibular do Grupo Educacional Bioma, que recentemente recebeu autorização da CVM para ser listado na B3, na Bolsa de Valores brasileira. Ou seja, tem uma empresa já listada na Bolsa, eles estão comprando essa empresa justamente para já conseguir, entre aspas, fugir do IPO. Assim eles já passam direto e já vão fazer um rebranding ali da própria ação, do próprio ticker da ação, e a ação negociada já vai ser a da Orange. Então vai ser a primeira empresa que de fato vai ser focada única e exclusivamente em tesouraria de Bitcoin, porque afinal de contas a Melius continua com o sistema de cashback, que é o que dá o recurso, que dá a receita para ela comprar mais BTC, mas a Orange vai ser simplesmente uma Bitcoin Treasury. Vamos acompanhar de perto, movimento interessante, e vai ser a segunda empresa brasileira na Bolsa de Valores a comprar Bitcoin, a ter Bitcoin listado no seu tesouro, em sua tesouraria. Vamos acompanhar porque parece ser um movimento sem volta ao redor do mundo. Diversas empresas de diversos países estão fazendo o mesmo movimento. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Você já sabe, chegou até agora aqui no episódio, deixa o seu comentário, que isso ajuda muito. O engajamento ajuda o episódio a ser mais distribuído. Tá vendo a gente pelo YouTube? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Tá escutando a gente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Passa a seguir o Giro Bitcoin por aqui. Deixa o seu rating, deixa a sua avaliação de 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!